A gente vai começar o Você desta segunda, 19 de janeiro, com uma história que une empreendedorismo e a história familiar. Você vai conhecer a Isabela Marques. Inspirada na avó, a Isabela fundou uma empresa para recuperação de pacientes pós-AVC. A startup une ciência, tecnologia e cuidado para promover a recuperação de pessoas que sofreram AVC, né? E esse trabalho é feito por meio de jogos terapêuticos e realidade virtual. Ver quem a gente ama enfrentar os limites do corpo não é fácil e, em alguns casos, pode nos paralisar. Mas, para Isabela Marques, foi exatamente esse momento que se transformou em força, pesquisa e propósito. A educadora física de Uberlândia encontrou na própria história uma missão de vida. A inspiração para Isabela criar o RehabNet veio de dentro de casa, da avó Maria. Ela teve um acidente vascular cerebral e precisou reaprender os movimentos do dia a dia. E hoje, mesmo ela não estando mais aqui, ela deixou um legado para muitas gerações. Eu sempre penso nela e penso que a minha avó era a pessoa mais esforçada no exercício. E ela conseguiu, apesar das limitações, viver 95 anos muito bem vividos, com uma cognição perfeita, com um astral fantástico. Então, eu ainda lembro dela quando a gente faz tudo, quando eu faço um sistema que não tem sensor para a pessoa poder usar de qualquer lugar. E com certeza a força dela continua aqui comigo, entrando em outros lares e ajudando outras pessoas. A RehabNet é uma startup que une ciência, tecnologia e cuidado para promover a recuperação de pacientes pós-AVC por meio de jogos terapêuticos e realidade virtual. Durante o mestrado e o doutorado, Isabela mergulhou em estudos sobre reabilitação e descobriu que a união entre fisioterapia e games poderia potencializar os resultados dos pacientes. A RehabNet ela sai de um projeto de pesquisa, de um doutorado, onde a gente viu que as pessoas melhoravam muito a coordenação motora, a parte cognitiva, a partir desse incremento dos jogos. E o nosso grande ensejo foi a melhora funcional de pacientes pós-AVC. E, a partir disso, a gente traz isso para o mercado para que, além dessas pessoas que tiveram AVC, mais pessoas tivessem oportunidade de fazer esse tipo de terapia, tanto para reabilitação quanto para prevenção. Ao todo, a startup tem 6 jogos diferentes. Dentre eles, o Rehabit, que trabalha a coordenação motora de membros superiores. E o RehabNet também pode ser utilizado para aprimorar as nossas funcionalidades, prevenindo doenças como o AVC, Parkinson, Alzheimer, né? E fazendo com que a gente realmente tenha um melhor aproveitamento dessas funcionalidades. Então, vamos fazer aqui o teste, né? Eu vou começar a jogar. Estou iniciando aqui o jogo. A minha mão já foi mapeada, tá? Pelo jogo e agora vai começar. O jogo Tangram trabalha a atenção, memória e destreza manual fina. Olha, essa parte de atenção primária ela é algo muito latente, né? Porque a gente tem até aquele ditado, é muito melhor a gente prevenir do que a gente remediar. Então, hoje, por exemplo, eu já atuo na atenção primária dentro da Unimed Uberlândia para prevenção em saúde para idosos. Então, prevenção de quedas, melhoras funcionais. A gente sabe que muitos idosos hoje são hospitalizados em decorrência de quedas. Então, se a gente tem um jogo que a gente consegue treinar tanto o fortalecimento muscular quanto o equilíbrio, é extremamente benéfico. E, além disso, assim, a RehabNet ela tem um compromisso muito grande de trazer um protocolo completo. Então, a gente consegue treinar habilidades motoras, para poder prevenir queda ou para poder melhorar as atividades de vida diária, como pentear cabelo, escovar o dente e assim por diante. Quanto à parte cerebral, a gente tenta preservar esse cérebro o máximo que a gente pode fazer. Então, são jogos que trabalham o cognitivo, que podem, como que eu posso dizer, mas podem reduzir o tempo de Alzheimer. Então, a gente tem uma prevenção ali para esse tipo de doença, de demências. E se a pessoa, por exemplo, ela já tem doença de Parkinson, a gente consegue trabalhar também a parte motora e cognitiva para essa pessoa
prolongar melhor a sua qualidade de vida e diminuir esse efeito degenerativo da doença. Então, assim, a gente consegue trabalhar essa parte de prevenção motora, melhoria de atividade de vida diária, como prevenção, diminuição de demências, de doenças que são neurodegenerativas e que comprometem muito, né? Atualmente, a RehabNet reúne uma equipe multidisciplinar com 18 profissionais entre engenheiros, fisioterapeutas, biomédicos, educadores físicos e especialistas em tecnologia. A plataforma impacta pacientes não só no Brasil, mas também em países como Suécia, França e Inglaterra. As pesquisas mostram também que o jogo aumenta o engajamento, melhora os resultados da reabilitação e também são ótimas ferramentas para socialização. Foi uma parceria fantástica que nós fizemos lá dentro da UFTM para o sítio arqueológico de Peirópolis. Então, é mais uma forma dos visitantes chegarem lá, conhecerem um pouco da história, da pré-história e poderem linkar isso com a educação em saúde. É uma forma de motivar essas pessoas a aprenderem mais e trazer e resgatar esses símbolos tão importantes da região, como o Uberaba Titã, e unir isso com a UFTM, com a Unesco, já que são instituições parceiras e querem realmente impactar a sociedade de uma forma positiva. E a Titana, hoje, ela ensina a prevenção do AVC, que é uma doença que acomete aí 12 milhões de pessoas por ano, traz impactos significativos tanto para a pessoa que tem um AVC quanto para os familiares. Então, se a gente puder conhecer como prevenir ou como identificar precocemente, menor sequela aquela pessoa vai ter. Então, é uma coisa que a gente ainda não consegue dimensionar o impacto, mas é algo muito positivo para a sociedade em vários âmbitos, né? Âmbito de educação, saúde, história, preservação. É interessante essa interação entre avós e netos, por exemplo, porque eles criam desafios entre eles. Então, é mais uma brincadeira que entra para esse arsenal. E eu acho que tanto eu quanto você, que temos experiências muito positivas com as nossas avós, entender esse tipo de interação agora de uma forma moderna, falando a voz da geração menor, é muito interessante para os avós e para as crianças. E os casos de sucesso emocionam toda a equipe. Eu tive um paciente no doutorado que ele teve AVC há 10 anos. Eu tratei só pacientes já em estágio crônico, que é o mais difícil de ter evolução no quadro. E esse paciente, na 6ª sessão, ele virou para mim, chegou sorrindo na sessão, virou para mim e falou assim: essa noite a minha esposa falou que eu levantei meu braço dormindo. Eu não levantava o meu braço há 10 anos. E foi isso aqui que me fez. E na hora nós comemoramos, levantamos, pulamos, celebramos. E aí eu falei: gente, realmente a gente precisa fazer algo nessa linha, porque, principalmente para o AVC, os tratamentos tradicionais, eles chegam num ponto de melhora que é difícil você ver a evolução do quadro. Uhum. E se você der um estímulo diferente, as pessoas elas conseguem evoluir de uma forma diferente. Então, foi algo muito latente para mim, essa melhora desse paciente esse dia, porque foi um dia pontual, mas aí, quando a gente acabou todo o tratamento, a gente viu que todos os pacientes tinham melhorado. A gente falou: não, então é isso mesmo que a gente precisa trabalhar. Fundada há 2 anos, a RehabNet já participa de projetos em hospitais e parcerias com instituições de saúde. Recentemente, Isabela conquistou o 2º lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios em Minas Gerais, na categoria Inovação. E os planos para o futuro são muitos. Não realizei tudo que eu quero realizar ainda, continuo buscando. Meu sonho é colocar a RehabNet dentro do SUS, para poder ajudar os brasileiros em sua totalidade. Mas cada resultado, quando a gente fazia doutorado, a gente falava: não, se a gente puder ajudar uma pessoa, já fizemos a nossa missão. E hoje eu penso que a gente já conseguiu ajudar muito mais de uma pessoa. Então, eu me sinto muito realizada no campo profissional, no campo pessoal também. Eu sou mãe e a minha família me dá muita força e se envolve com isso tudo, porque ela vê todo o propósito e tudo que acontece a partir dessa inserção de um produto como a RehabNet no mercado. Então, a gente
estamos muito orgulhosos de tudo que já aconteceu e espero que o futuro ainda guarde mais coisas positivas para nós. O que nasceu como uma tentativa de ajudar a própria avó, hoje se transforma em esperança para milhares de famílias. A história de Isabela mostra que o amor aliado à ciência tem o poder de devolver movimentos, dignidade e, principalmente, promover novos recomeços. Pessoas que estão num quadro de comprometimento muito grave, elas conseguem personalizar o jogo ali para deixar no nível talvez mais fácil, tanto para a parte cognitiva quanto para a parte motora, quanto fazer para prevenção de saúde, prevenção do risco de quedas. E as crianças adoram. É muito interessante porque elas nasceram com essa digitalização já no colo, então para elas é muito intuitivo e é interessante que, além das crianças, quando a gente apresenta esses games para os idosos, para eles soam como desafio, o que às vezes não é o tamanho do desafio que é para uma criança, mas a superação ela é muito prazerosa. Então a gente vê que os idosos, quando eles são apresentados e eles conseguem fazer os objetivos do jogo, conseguem interagir bem, para eles são duplas, triplas vitórias. São conquistas, né? Um passinho de cada vez. E que trabalho lindo esse da Isabela, inspirada nessa simpatia da avó dela e que vai ajudando tantas outras pessoas, né? Isso é preocupação com o outro, é trabalhar pelo outro também, isso vai se multiplicando. Obrigada, Isabela. Sucesso aí para você, viu?